Olá, bom dia. Terça-feira, 31 de março. Guerra no Oriente Médio cobra preço dos americanos. O preço da gasolina subiu 36%, bateu recorde nos Estados Unidos. O secretário de Defesa diz que quer paz, mas milhares de soldados estão à espera de um comando para atacar. Rebeldes Houthis entram na guerra e ameaçam fechar outro estreito que liga o Oriente Médio ao Mediterrâneo. O fechamento de Bab el-Mandeb e Hormuz ao mesmo tempo pode levar ao colapso de abastecimento de petróleo no mundo. A CPI do crime organizado aprova a convocação dos ex-governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Ibanez Rocha, do Distrito Federal. E disputa pelo Senado em São Paulo, uma pesquisa traz 3 candidatos tecnicamente empatados. Simone Tebet surpreende e aparece em primeiro lugar. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição de hoje, que começa agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá, vamos juntos. A guerra no Oriente Médio entra no segundo mês e já cobra seu preço no bolso dos americanos. O valor médio da gasolina nos Estados Unidos aumentou 36% e chegou a $4 por galão, o maior nível desde 2022. Na Califórnia, o galão passa de $8. Donald Trump pode pagar essa fatura nas eleições de meio de mandato, que acontecem em novembro. No campo de batalha, Estados Unidos e Israel atingiram a província de Isfahan, no Irã, que abriga instalações estratégicas do programa nuclear iraniano. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou hoje que bombardeou 2 instalações militares do Exército dos Estados Unidos com tropas dentro, uma base secreta nos Emirados Árabes Unidos e um alojamento improvisado de soldados no Bahrein. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou hoje também que o foco principal dos Estados Unidos é buscar um acordo que ponha fim à guerra com o Irã. Mas, enquanto isso, crescem as especulações sobre uma possível ofensiva americana por terra após a chegada de fuzileiros navais na região. Em tvtnews.com.br você continua acompanhando a cobertura completa sobre essa guerra no Oriente Médio. Para saber mais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Vamos abrir falando sobre isso. Laura Capriglione, Eduardo Castro, sempre aqui comigo pelas manhãs. Bom dia, galera. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo bem, o Trump está indo mal, estamos indo bem. Pois é, não, e assim, não só mal na guerra, como a gente vem discutindo nesses últimos tempos, mas com essa questão da economia pegando fogo no país. Isso um dia depois da gente ter aqueles mega protestos, foram no sábado, na verdade, né? Mega protestos, 8 milhões de pessoas nas ruas, reunidas, contrárias às políticas de Donald Trump, incluindo a guerra. E agora a gente tem esse baque no preço da gasolina, Laura. Não é baque no preço da gasolina, tá dando tudo muito errado, gente. Nossa, eu tava vendo ontem o Jornal Nacional, eu falei, cara, como é que pode? O Jornal Nacional já dando a guerra como uma derrota terrível do Trump. Assim, eu acho muito louco. Essa entrada dos Houthis não é que eles algum dia tenham estado de fora, mas eles entrando de fato para fechar a outra saída do petróleo, gente, é um negócio que de fato a gente nunca viu, entendeu? Quer dizer, o Império não sabe o que fazer. Pela primeira vez a gente está vendo uma situação, claro que não é a primeira vez, já tivemos a guerra do Vietnã, já tivemos o Afeganistão, já tivemos, enfim, muitas guerras em que os Estados Unidos entraram. Mas esse grau de incerteza que nós estamos assistindo hoje é impossível, ninguém nunca viu isso. Tanto que a guerra do Vietnã durou um tempão e tal, né? Quer dizer, hoje, e era aquela coisa, a supremacia americana era tão gigantesca que era improvável, foi uma guerra de desgaste ao longo de muitos anos. Essa não, quer dizer, os Estados Unidos, a maior potência bélica, como o Trump gosta de dizer, cara, os caras estão se ajoelhando depois de um mês de guerra. É impressionante, é uma coisa sem precedentes e é o puro suco da luta anti-imperialista, essa luta que o Irã vem travando hoje. Acho muito
assim, impressionante e, ao mesmo tempo, que esse cara enfrenta essa terrível oposição interna. Quer dizer, vamos lembrar, as manifestações contra a guerra do Vietnã foram espalhadas ao longo do tempo, né? Aqui não, aqui é uma situação de o povo americano encurralando, o povo iraniano encurralando e a confusão instalada. Muito interessante e muito sem precedente histórico. Exato. Edu, bom dia. Acabou de chegar aqui o barulhinho, bom dia. O Irã está ganhando o jogo que está fazendo amistoso 4-0 contra quem aqui? O Irã joga nesse momento futebol? Contra Costa Rica nesse momento, 4-0. Olha só. Acabou de sair o quarto gol. O Irã que não vai mais para a Copa do Mundo, né? Diz que não vai mais para a Copa do Mundo. Sim. E outro índice aqui, além do futebol, o petróleo dólar. Ontem a gente falou aqui, chegando em 116, hoje caiu para 108, bateu em 106. Sim. Grau de variação muito grande, porque ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Quer dizer, sabe, os Estados Unidos vai ter que sair da guerra. E os Estados Unidos saindo da guerra, o petróleo vai baixar de novo. Só que como vai sair é que ainda ninguém sabe. Se vai sair atacando de fato no chão, e isso depois vai provocar. Ganhamos a ilha, não sei das quantas, então somos os vencedores. Não, fomos até a ilha, entramos na ilha e paralisamos o mercado de não sei quanto, somos os vencedores. Ou não, nem precisamos entrar na ilha, somos os vencedores. Vai ter que arrumar um jeito de sair disso aí, porque cada vez se enterra mais e, como a Laura lembrou, não dá para deixar a coisa desenrolar muito no tempo, porque as memórias são as piores possíveis. Depois de Vietnã, que teve... foram quase 15 anos de luta. Né? Não chegou a 20, porque 20 foi o Afeganistão. Depois veio o Afeganistão, que eles não saíam de lá de jeito nenhum. Então, as memórias não são boas desse tipo de... vamos lá, resolvemos rapidinho, vai ficando, até porque tem eleição de meio de ano e o Trump tem que... de meio de mandato, né? Nesse final de ano, e o Trump tem que vir com alguma história para contar. O problema é que a grande chance, quanto mais parece que esse conflito, entre aspas, chegar a um final, mais perto fica de algo acontecer em Cuba. Sim. E aí ainda é muito preocupante. Sim. Também. A preocupação muda de lado, mas não deixa de acontecer. Perfeito. Deixa eu detalhar essa questão dos Houthis que aparece agora na guerra. Vamos para cá? O Estreito de Hormuz, que é a principal passagem de petróleo no mundo, está fechado, como a gente sabe. Mas um novo foco de tensão no Oriente Médio pode provocar o colapso mundial no abastecimento de combustível. Os rebeldes Houthis, aliados do Irã no Iêmen, ameaçam bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb, uma outra importante rota de petróleo no mundo. O corredor liga o Oceano Índico ao Mar Vermelho e é essencial para o transporte de petróleo do Golfo Pérsico para a Europa e outros mercados através do Canal de Suez, no Egito. Por ali passa uma parte crítica do abastecimento global de energia. A ameaça vem após ataques do grupo ao sul de Israel e do alerta de que podem entrar diretamente na guerra, caso Estados Unidos e Israel não interrompam as operações contra o Irã. A possível interrupção simultânea dos dois corredores cria um risco sem precedentes nessa que é a maior crise do petróleo da história. Deixa eu chamar a Biazita Gomes, analista internacional, sempre com a gente aqui às terças, nos ajudando a entender esse cenário internacional. Bom dia, Bia, tudo bem por aí? Bom dia, tudo tranquilo até, né, os próximos falas do Trump. É isso. Hoje não teve nenhuma fala assim surpreendente, né? Mas daqui a pouquinho ele deve soltar alguma outra, uma postagem qualquer. Bia, o que significa então esse momento da economia mundial, dessa questão do petróleo, dessa possibilidade de fechamento de um outro canal que aí realmente causaria esse grande colapso no mundo? Bom dia, Laura, desculpa, gente. Esse fechamento, essa possibilidade de fechamento, ela já vem sendo ventilada desde a questão da Palestina, né? É importante a gente lembrar que os Houthis foram, de uma forma, a resistência ali na região ao que Israel fazia em Gaza, e uma das formas, né, deles fazerem essa resistência era ameaçar as embarcações que passavam por esse canal ali no Mar Vermelho. O que a gente tem nessa situação agora são dois problemas internacionais que não é só para o petróleo, mas para a rota comercial internacional. Porque essa passagem, né, do Mar Vermelho para o Golfo e para o Índico passa boa parte do comércio internacional
internacional. Então, você tem duas situações. Você tem o fechamento do Estreito de Hormuz, o fechamento dessa outra parte do Mar Vermelho, o que vai praticamente paralisar o comércio internacional, e aí os navios eles vão ter que fazer o desvio pelo Cabo da Boa Esperança, o que aumentaria e muito, não só as rotas, mas o valor dessas viagens. Essas viagens ficariam muito caras, e aí o comércio internacional aumentaria o valor e, consequentemente, a gente teria uma inflação internacional muito grande, para além da questão do petróleo, porque a gente está focado muito em petróleo e gás, mas isso também vai afetar todos os tipos de comércio, principalmente da Europa para a Ásia. Então, essa possibilidade de fechamento, a gente sabe que fechar mesmo é muito difícil, mas só a possibilidade já cria uma crise muito grande e é mais uma cartada do Irã, porque é sempre bom lembrar que os Houthis são parceiros do Irã, e aí essa é uma alternativa do Irã. O Irã está focando muito nesse sufocamento comercial, né? Principalmente da Europa, onde vai ter uma hora que a Europa não vai ter mais para onde correr, não tem como apoiar o Trump, precisa de um acordo, vai, de uma certa forma, pressionar para um acordo pelo fim da guerra, porque ela vai ficar cada vez mais com problemas econômicos. Essa rota também passa gás para a Europa, porque o que acontece? A Europa, para abrir mão, né, da compra de gás e petróleo da Rússia, ela começou a comprar bastante dos países do Golfo. Então, nesse momento, a Europa, que já não está bem das pernas, importante dizer isso, ela está numa crise econômica, vários países ali, corre o risco de ter uma crise maior ainda por desabastecimento, tanto de questões energéticas como de produtos. Então, é uma estratégia inteligente para pressionar mais ainda o fim da guerra nesse momento que o Trump está pressionado. Ele está pressionado tanto pela Europa, ele está pressionado pela população americana pelo aumento dos preços, e aí fica uma situação seguinte: olha, você não consegue abrir o Estreito de Hormuz, o outro estreito vai ser fechado, o comércio internacional vai ficar abalado, a inflação mundial vai subir, e aí a gente vai ver qual é a estratégia do Trump. Se ele quer realmente, né, uma grande crise econômica mundial, porque isso tem que ser colocado nos cálculos, até para dar um reset na economia, ou se ele realmente não calculou as consequências de uma resistência iraniana, que também tem essa questão. A prepotência trumpista é tão grande que talvez ele não tenha calculado que o Irã iria resistir, inclusive resistir com os seus tentáculos ali no Oriente Médio, na região, como é o caso dos Houthis. Mas é uma situação complicada, porque se fechar, a gente vai ter uma grande crise econômica mundial. Isso é um fato. Além da crise energética, que já está acontecendo, né? A gente já tem um aumento muito grande do preço do combustível nos Estados Unidos, em outros lugares também, já há desabastecimento em vários países, e muitos países já estão entrando com aquela política de restrição de compra de combustível, que aí, né, a tendência é só piorar. Nunca esteve, em momento algum, no cálculo americano que essa guerra duraria mais de um mês. No cálculo americano, essa guerra ia durar uma semana. Esse era o cálculo americano, porque a própria população iraniana ia retirar o regime. Não retirou, a guerra não acaba, ainda tem uma outra questão. O poder bélico iraniano continua firme e forte. Então, como é que você mantém essa guerra sem saber o poder do inimigo? Né, os militares americanos já estão lá na região. A gente está falando de mais ou menos 10 mil homens dos Estados Unidos que estão ali, mas é um outro cálculo perigoso, porque se tentar abrir o Estreito de Hormuz por terra, a quantidade de baixas americanas vai ser muito grande. Vai ter muita baixa iraniana? Vai, mas a quantidade de baixa americana vai ser enorme. Ô Bia, desde ontem a gente está discutindo aqui, né, se realmente essa chegada de fuzileiros navais ali próximos ao Oriente Médio, americanos, se isso vai acabar realmente numa ação terrestre na região. Qual a sua avaliação? O que você analisa e você pensa que está por vir nessa guerra por parte dos Estados Unidos? Se o Trump fosse uma pessoa sã, né? Se não fosse essa pessoa que a gente tem que lidar, né, com um comportamento completamente inesperado, seria muito mais uma pressão psicológica sobre o Irã, né? A possibilidade da invasão territorial. Olha, vocês estão cercados, nós vamos tomar o Estreito de Hormuz, nós vamos tomar a ilha de Karg, nós vamos tomar a sua fonte econômica principal, que é a ilha, né, que produz e exporta, né, 90% do petróleo e do gás iraniano. Então, estaria muito mais ali no âmbito de uma pressão psicológica sobre o governo iraniano e sobre o povo iraniano, para fazer o povo iraniano se mexer. Só que a gente não sabe até que ponto
o Trump, ele não vai usar a cartada do ataque. Mas também tem uma outra questão. Como o Edu comentou, ele começa a voltar os olhinhos para Cuba. Só que a estratégia que ele tem em Cuba ainda não está muito bem definida, porque ele acabou de permitir a entrada de um petroleiro russo em Cuba. Então, qual é a real estratégia do Trump para Cuba? Né? Uma invasão territorial, uma tentativa de acordo? A gente não tem isso muito claro. Cuba, para o Trump, em termos de apoio interno, é muito mais tranquilo, porque os Estados Unidos têm uma relação com Cuba no sentido de que libertar o povo cubano. Está no imaginário americano. Isso levantaria muito a aprovação do Trump. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um problema muito sério no Oriente Médio, que ele começou uma guerra, ele tem que terminar. Porque, assim, ou ele vai terminar essa guerra por acordo, ou ele vai terminar essa guerra por uma violência física. Eu não descarto a possibilidade do Trump utilizar uma tentativa de invasão territorial, pelo menos ali na região do Estreito de Hormuz, para retomar aquela região, alegando, né, justamente essa questão dos Houthis. Olha, eles vão fechar tudo, o comércio mundial vai paralisar, a questão energética vai colapsar, então nós precisamos fazer isso. Mas não há apoio internacional para os Estados Unidos a isso. Né? A gente teve a Espanha fechando o espaço aéreo ontem para aeronaves americanas que são utilizadas no Irã. A gente também teve uma situação hoje com a Itália, que também negou o pouso de aeronaves de abastecimento. A França também está fazendo isso, então abriu um precedente na Europa. Ninguém quer se meter nesse imbróglio, exatamente porque ninguém sabe o poder bélico do Irã. Eu garanto que se o Irã não tivesse poder bélico, se o Irã tivesse uma situação parecida com o Líbano, todos esses países estariam auxiliando os Estados Unidos a abrir o Estreito de Hormuz. A preocupação é, se o Irã tem poder bélico e a gente não sabe poder bélico, um ataque do Irã poderia chegar na Europa? Fica essa questão. Células terroristas adormecidas poderiam ser acordadas, né, e serem utilizadas na Europa? Então, poderia acontecer. Agora, eu não descarto uma invasão territorial, não. Porque o Trump ele não é um político comum. Ele gosta de criar estardalhaço. Então, eu não descarto uma tentativa dele de tomada do Estreito de Hormuz ou tomada da Ilha de Carga, que está um pouco mais longe, mas é sempre bom lembrar que tem uma contingente de defesa muito grande. O Irã disponibilizou 1 milhão de homens para fazer a defesa do território iraniano. Perfeito. Aliás, enquanto a gente está nessa discussão sobre guerra com envolvimento direto dos Estados Unidos e Israel, a gente continua acompanhando os ataques de Israel à faixa de Gaza e a palestinos no geral em ocupações, na Cisjordânia, por exemplo, né? E, nesse sentido, a gente teve uma aprovação absurda por Israel ontem. Israel aprovou a pena de morte para palestinos condenados por ataques letais classificados como terrorismo. Essa lei foi aprovada pelo parlamento com apoio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e de partidos da direita radical. Organizações de direitos humanos denunciam o caráter discriminatório dessa medida, que atinge palestinos já julgados em um sistema diferente do aplicado a cidadãos israelenses. A autoridade palestina disse que a medida busca legitimar a execução e viola tratados internacionais que regem territórios ocupados. Do lado de fora do plenário que aprovou essa medida, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, comemorou, brindando a aprovação da lei da pena de morte para detentos palestinos, que descreveu como histórica. Essa lei é alvo de contestação na Suprema Corte de Israel e pode enfrentar batalhas judiciais antes de entrar em vigor. Quero ouvi-los todos sobre o que Israel acaba de fazer. Laura. É gravíssimo, né? Porque a gente não reconhece, e o mundo inteiro não reconhece, a autoridade moral do Estado sionista para julgar essas pessoas que, na verdade, muitas vezes estavam apenas e tão somente defendendo as terras ancestrais em que esses caras estão colocados. E que, de repente, chega um colono israelense, porque eu quero, sai daqui. A gente já viu, tem documentários e mais documentários mostrando que é isso. Quer dizer, chegam esses colonos violentíssimos que atiram para matar em famílias palestinas, muitas vezes desarmadas. E aí, de repente, uma pessoa reage e essa pessoa é que é julgada e que será condenada à morte por esse regime que acoberta um genocídio, acoberta e promove um genocídio. Então, é gravíssimo, porque é isso, quer dizer, é a mesma coisa que pegar e dar o direito de Hitler, na Alemanha nazista, pegar e julgar os partisãs que se defendiam, partisãs que era a resistência popular
contra o nazismo, né, espalhada pela Europa toda e que fez um papel importantíssimo na resistência contra o nazismo. E esses caras fizeram, de fato, muitas ações para combater a força do nazismo ali dentro. Inclusive, há um filme com o Brad Pitt que mostra essa ação desses partisãs. Não, eu vou dar o direito para o Hitler de pegar e julgar os partisãs que estão apenas se defendendo contra os crimes de guerra cometidos pelos nazistas. Então, só para a gente entender, a vida, ela tem que valer dos dois lados. Quer dizer, o problema é como é que você pode pegar e aceitar que esses caras que mataram crianças, que mataram pessoas de fome, que pegaram e fizeram toda a série de atrocidades, atacaram hospitais. Como você pode aceitar que esses caras tenham autoridade para julgar quem quer que seja? É inaceitável isso. O mundo tem que se levantar, porque isso é mais uma ofensa ao povo palestino, desculpa, e a todos os povos do mundo oprimidos pelo imperialismo. Eles estão arrumando uma maneira de legitimar, como qualquer ditadura faz, né? Legitimar com a lei, dizer, não, eu estou seguindo a lei, sim, aquilo que ele já faz. Do lado de fora, legitima, entre aspas, com meu direito de o direito que eu tenho de me defender. Vai lá e chacina o povo palestino, como sim, a gente viu nos últimos 2 anos acontecer, e está acontecendo ainda, e a gente tem visto menos, até porque o nosso par de olhos consegue ir, não consegue se dividir por tantas fontes de atrocidade ao mesmo tempo. E agora está dizendo, olha, a gente mata lá os de fora, já tem, entre aspas, lei dizendo que eu posso. Agora eu vou pegar aqueles que estão presos, que teoricamente eu tenho que prender e manter presos, ou então trocar, que eles fazem isso toda hora, vou matá-los também. Então agora está tudo certo. Agora eu mato fora, agora eu mato dentro, e eu chacino um povo, dizendo que a lei me permite, a lei me autoriza, e que eu estou, pior que tudo, que eu estou seguindo a lei. Esse é um carniceiro, esse ministro da Defesa, o Ben-Gvir aí, que aparece, é um carniceiro. Sim. Fosse em outros momentos históricos, estaria sim sendo chamado pelo mundo inteiro, mas a gente ainda tem uma defesa, aliás, até no Brasil se manifestando, uma defesa do sionismo, uma defesa desse governo de extrema-direita de Israel, um Estado moderno, governo de extrema-direita, não tem nada a ver com o povo ou com a religião que professa a maior parte desse povo, antes que a turma puxe o cartão do antissemitismo. Sim. Não, é o governo de extrema-direita de um Estado moderno, um Estado-nação chamado Israel. Falaríamos a mesma coisa se fosse do Estado do X. Seria exatamente a mesma avaliação, independentemente da religião que professa a maioria do povo desse Estado ou o povo como um todo, seja de uma religião ou de outra. Porque vale lembrar, ali tem também muçulmanos dentro do Estado de Israel, israelenses muçulmanos, israelenses Exato. Cristãos e assim por diante. Então, é isso, é uma tentativa de passar um pano gigantesco naquilo que já é feito na ilegalidade. Bia, o governo de Israel é um governo totalitário. Eu acho que é importante a gente deixar muito claro. Aquilo ali já deixou de ser democracia há muito tempo. Aquilo ali é um regime totalitário, de extrema-direita, com culto ao líder, porque há um culto ao Netanyahu, às ideias do Netanyahu. E é um governo totalitário externamente como internamente. Porque, por exemplo, se você filmar os ataques do Irã a Israel e botar na rede, você vai preso. Então, existe uma censura, existe um desrespeito aos direitos civis. Se eu não me engano, a última vez que se matou alguém em Israel por enforcamento era o Eichmann. Então, para a gente ver como as coisas estão estranhas. O carrasco nazista que foi julgado lá. Então, a gente tem, e que foi, inclusive, questionado no enforcamento na época, porque não tinha ido um tribunal internacional. O que Israel está fazendo é trazer um retrocesso, que é uma legislação de enforcamento, dentro de um processo judicial fraudulento, porque qual é o conceito de terrorismo aí?
o que me define que essa pessoa fez terrorismo? A gente está falando de um país que prende crianças palestinas acusadas de terrorismo. Qual é a licitude desse processo? Os réus tiveram direito de defesa? Não. Os réus têm respeito dentro da prisão? Não. As acusações são devidamente apresentadas dentro do devido processo legal? Não. Então, o que a gente está vendo aí é a legitimização pelo parlamento israelense de um processo de execução daqueles que eles consideram inferiores. Eu acho importante a gente dizer isso. Eles não acreditam que os palestinos tenham que ter acesso a direitos civis. Eles estão implementando um amplo processo de limpeza étnica e de genocídio em Gaza, e eles também querem fazer a anexação da Cisjordânia. Então, isso é para impedir que as pessoas questionem o genocídio, questionem a anexação, porque a morte por enforcamento em tempo recorde. Vai contra todos os direitos humanos, vai contra todas as legislações internacionais, mostra que é um Estado que não respeita as regras do jogo internacional e que, se não for parado, ele precisa ser parado, ou internamente, ou por uma intervenção externa. Se a ONU tivesse funcionando devidamente, né, a Carta da ONU já teria o chamamento de forças militares, até porque Israel invadiu o Líbano, matou, inclusive, soldados da ONU, da Força de Paz da ONU no Líbano. A gente está falando de um Estado que está governado por pessoas descontroladas e que precisa ser parado. E a oposição israelense não consegue parar. Então, é uma situação muito complicada, porque legitima um processo de genocídio. Então, eles podem matar uma quantidade enorme de pessoas em uma semana, podem matar 1.000, 2.000, 3.000, podem matar todos os palestinos presos, dizendo que está dentro da legislação. E é sempre bom lembrar que todos os genocídios estavam dentro da legislação. Os governos que cometem genocídio, inclusive o governo alemão de Hitler, que cometeu o genocídio contra os judeus, era legalizado. Então, nem sempre ser legalizado significa que é eticamente e moralmente aceito. Essa é uma lei imoral, é uma lei antiética, é uma lei vergonhosa e que tem a função de legitimizar a destruição de um povo. Então, você pega qualquer pessoa, acusa de terrorismo, acusa de algum tipo de tentativa de violência e você executa ela em tempos recordes, 90 dias, e por enforcamento, que é uma execução de tortura, que ainda tem essa questão. O enforcamento é uma tortura. A pessoa não morre na hora, a pessoa sofre, fica em sofrimento. Então, há uma perversidade nisso. Então, é um colapso moral e civilizatório de um Estado e que precisa acordar, porque isso está colocando em risco a existência desse Estado ali na região. Porque é muita ingenuidade achar que os países ali na região vão aceitar a médio e longo prazo esse comportamento predador de Israel. Não vão. No momento, eles não têm como resistir, mas daqui a 10, 20 anos eles podem ter condições de resistir. Então, é uma lei completamente arbitrária e essa cena deles comemorando é de uma perversidade, assim, sem tamanho. É como se a gente estivesse vendo o remake da Banalidade do Mal, né? Tipo, o último enforcado foi Adolf Eichmann, que foi a base para a tese da banalidade do mal da Hannah Arendt, e agora a gente vê um Estado completamente inserido na banalidade do mal e normalizando o genocídio contra um outro grupo social apenas para anexar suas terras. Perfeito. Sabe o que você falou sobre crianças que são presas, né, crianças palestinas presas em prisões israelenses? Rodou nessa última semana uma reportagem extensa da Al Jazeera mostrando essa criança aí, um bebê de 1 ano e meio que foi torturado pelas forças israelenses. Esse bebê, a reportagem da Al Jazeera, a gente não vai exibir aqui porque a gente já teve problemas exibindo reportagens da Al Jazeera no passado. Mas a reportagem conversa com a mãe, com o pai. O pai teria sido apreendido pelas forças israelenses junto com o bebê e o bebê teria sido sequestrado pelas forças israelenses militares. E a Cruz Vermelha foi chamado, na verdade, o Crescente Vermelho, né, da região foi chamado para que esse bebê fosse entregue aos pais novamente. Quando ele foi entregue, eles constataram que a criança tinha sido submetida à tortura. Eles falam em marcas de cigarro apagado aí na perninha da criança, desse bebê. Então, é disso que a gente está falando, quando a gente fala em forças israelenses, nesse sistema israelense, nesse governo israelense, que não tem nada a ver com a religião, não tem qualquer caráter religioso, mas sim esse Estado sionista, e essa é a crítica que a gente faz. Então, acho que resume bem o que está acontecendo em Israel e o que é Israel hoje. Então, vou finalizar a discussão com essa imagem. Vamos falar agora sobre o petróleo que voltou a chegar a Cuba em meio à crise energética na ilha. Um petroleiro russo com cerca de 100 mil toneladas de óleo cru
atracou no porto de Matanzas após autorização dos Estados Unidos. O envio foi confirmado pela Rússia. A liberação foi tratada como uma exceção humanitária pelo governo do presidente Donald Trump, que manteve o bloqueio ao fornecimento de combustível à ilha. Cuba estava há cerca de 3 meses sem receber petróleo, o que provocou apagões em larga escala, afetou serviços essenciais como hospitais e transportes. A chegada do navio alivia temporariamente essa crise, mas não muda o quadro de escassez de energia no país, que segue dependente de importações para manter o abastecimento. Bia, quero te ouvir primeiro, porque como o Edu ressaltou aqui, uma redução aí nos avanços militares no Irã podem apontar ao começo de uma ação em Cuba, não? Sim, ele, inclusive, o Trump já verbalizou isso, né? Ele fez brincadeira, trocadilho, mas ele deu uma coletiva que ele falou: o próximo alvo é Cuba e fingem que eu não falei isso. Ele fez essa fala. É um interesse muito grande do Marco Rubio pegar Cuba e acabar com o regime cubano. E o Marco Rubio é um homem forte ali do Trump, principalmente nas questões internacionais. Eu ainda acho um cenário muito confuso, principalmente quando ele permite a entrada de petróleo vindo da Rússia em Cuba, porque para as pessoas entenderem está completamente fechado, nada entra, ajuda humanitária entra, mas petroleiro não entra. E Cuba tem passado por uma sequência de apagões. E Cuba não tem nem como fazer uma resistência a uma invasão americana sem energia. Mas também não sei se os Estados Unidos consegue fazer uma invasão a Cuba sem um mínimo de energia e de estrutura ali de combustível, para ele se estabelecer ali. Então eu não sei até que ponto essa entrada desse petroleiro não é um presente de grego. Eu tenho um grande questionamento sobre isso. Se não é para facilitar a entrada dos Estados Unidos, não por causa da Rússia. A Rússia não tem nada a ver com isso nesse ponto. A Rússia está fornecendo petróleo e esse petróleo já saiu há muito tempo da Rússia. E ela pediu autorização para entrar. Mas por que o Trump, depois de fechar por mais de 2 meses, né, essa entrada de combustíveis e derivados de petróleo em Cuba, de repente, permite justamente da Rússia? A impressão que tem é que ele está criando também uma situação para que o exército americano consiga se estabelecer numa eventual invasão. Porque a resistência em Cuba é muito difícil, porque a base, né, foi toda comida. É claro que teria uma resistência civil, guerrilha, muito forte ali, isso é um fato, porque existe treinamento para isso e existe motivação da população para fazer essa resistência. Mas eu me questiono até que ponto essa entrada de petróleo não é um cavalo de Troia. No sentido de que estou deixando entrar petróleo porque vai facilitar a minha vida se eu entrar lá. Porque não tem nada. Sim. Não tem nada nem para estabilizar os Estados Unidos numa eventual tomada de território. E ganhar Cuba para o Trump é interessante, porque ele consegue reverter, sim, uma parte do eleitorado, porque Cuba tem aquela coisa assim, poxa, finalmente, depois, né, de décadas e décadas, os Estados Unidos conseguiu libertar Cuba desse terrível sistema opressor, que é isso que é vendido, inclusive, nas escolas americanas, né? Cuba tem um imaginário, inclusive, da crise dos mísseis. Pouca coisa se aprende nas escolas americanas em termos de história e geografia, mas a crise dos mísseis está lá e é ensinada. Então, eu tenho um certo questionamento aí sobre essa bondade americana depois de 2 meses, lembrando que a situação em Cuba chegou num nível humanitário muito grave, porque os hospitais foram brutalmente atingidos por essa escassez de combustível, né? Muitas pessoas estão falecendo nos hospitais porque não tem o básico para manter energia e, consequência, estruturas de TI em outras localidades funcionando. Mas não fechou essa liberação do Trump. É claro que ele tem lá o fanatismo dele pelo Putin, pode ter sido um pedido pessoal da Rússia, uma troca em relação com a Ucrânia, mas não casou. Ficou estranho isso aí, de repente, de permitir da Rússia essa entrada. Sim. Laura? Olha, eu interpreto essa... Vamos combinar que os Estados Unidos são traumatizados com Cuba. É incrível, né? Uma ilhica pendurada ali no meio do Caribe, que pegou e tem feito o Império se ajoelhar ao longo de 66 anos. Não é pouca coisa. Isso que o Irã está fazendo hoje, Cuba, numa situação muito mais desfavorável, está fazendo há 66 anos. Ou seja, é um povo que tem uma resiliência, que tem uma força inacreditável. Inacreditável. Cuba é maravilhosa. Mas eu queria dizer o seguinte, eles são traumatizados por quê? Porque eles já tentaram uma invasão por terra. A invasão da Baía dos Porcos, em 61,
quando a Revolução tinha só 2 aninhos, né? Os caras pegaram e armaram um monte desses contras, dos ricos, né, cubanos. Morava em Miami. Que morava em Miami, armou um monte de gente para ir invadir Cuba. E tomaram uma sarrafada, entendeu? Isso num país que estava ainda ali se reconstruindo e tal. E foi uma sarrafada dura para eles, porque é isso, entendeu? Uma ilhinha com uma turma que chegou lá achando que estava podendo e foram expulsos. Então, eu acho que isso aí, a gente estava falando agora há pouco da dificuldade dos Estados Unidos nas operações em terra. Putz, Cuba fez isso em 1961. E aí vem essa coisa. Não, mas agora Cuba tem uma oposição interna muito grande. Claro, tem mesmo, porque as condições de Cuba estão muito difíceis, porque aquele apoio que existia da União Soviética não existe mais. Enfim, é uma situação muito complicada, mas quem garante que vai ser simples? Quem está dizendo que vai ser simples, né? Então eu acho que o Trump, ao permitir a entrada desse petroleiro aí para descarregar o óleo, o que ele está visando é o seguinte: ele quer dar uma mostra para essa oposição interna em Cuba de boa vontade. Porque tudo que ele quer é que essa oposição interna em Cuba derrube o governo. E não que ele tenha que pôr os pés lá dentro para ele fazer o serviço, correndo o risco de ser de novo desmoralizado. Então, eu acho que é uma jogada que faz com que ele apareça como um cara legal, como um cara bacana, como um cara que, afinal de contas, está sensibilizado pelo sofrimento do povo cubano e assim dá um gás para essa oposição, para que ela tente derrubar o governo. Na verdade, não muito diferente, eu acho, do que... Porque os Estados Unidos têm esse problema mesmo com as operações em terra. Vamos lembrar que eles, muito antes de pegar e sequestrar o Maduro e tal, que está esse processo ridículo, que ninguém sabe nem do que o Maduro está sendo acusado. Sim. Né? Porque o Maduro o cara lá, o procurador, já falou, ele não oferece risco nenhum, a acusação de tráfico de drogas já foi pro beleléu, ou seja, ele foi sequestrado mesmo. Para quê? Para roubar o petróleo da Venezuela. Mas eles, muito antes deles fazerem essa operação, eles tentaram Guaidó, eles tentaram criar um clima, animar a oposição fascista da Venezuela e tal. Não conseguiram. Então eu acho que com Cuba agora a tentativa é essa. Sufocaram até esse ponto para agora, numa suposta atitude de boa vontade, tentar estimular essa galera para que eles tomem o poder e evite que o Trump... E aí essa gente que está contra o regime cubano, que essa gente fale, venha Marco Rubio, venha aqui para nós, venha aqui, e aí o Trump ganha a guerra sem disparar uma arma. Eu acho que é isso. Sim. Biazita, e até que ponto, de fato, é uma autorização dos Estados Unidos? Podem ir, e não Rússia dizendo estou indo, né? E eu lembro aqui que eu tenho um botão vermelho que também faz estrago, não mexe comigo tanto assim, porque eu estou chegando. Ou seja, de fato, obviamente que houve uma comunicação, obviamente que há estou chegando com petróleo, né? De fato é uma autorização ou... como é que eu vou parar um navio russo? Uma coisa é parar navio fantasma, né? Navio que tem bandeira do, sei lá, Singapura carregando petróleo russo. Outra coisa é um navio do governo russo chegando, dizendo assim, vou passar. Até que ponto pode ser uma coisa ou outra? É acordo. É acordo e acordo tem a ver com a Ucrânia. É acordo que tem a ver com a Ucrânia porque é uma barganha. Ali foi uma barganha. Foi uma barganha porque o Trump ele quer acabar com a guerra da Ucrânia e precisa... A guerra da Ucrânia, a gente está falando muito de Irã, né, mas ele precisa acabar com aquele problema lá que ele tem, que é a guerra da Ucrânia. E aí eles barganharam alguma coisa no acordo final, porque está tendo negociação para o fim da guerra da Ucrânia e Rússia, e ali essa entrada de petróleo tem relação com o acordo da Ucrânia. Então, não tem nenhuma dissociação nessa questão, foi puramente trabalho diplomático.
para Cuba é interessantíssimo conseguir entregar o petróleo para a Rússia, é interessantíssimo entregar o petróleo para Cuba, porque isso também mostra, né, a relação ali da Rússia com a América Latina, porque ficou um clima meio estranho depois da situação da Venezuela, né? Houve uma sensação dos povos que têm uma relação muito forte com a Rússia de abandono. E lembrando que Cuba tem acordos, muitos acordos com a Rússia. Então, essa questão não foi passando, foi acordo mesmo, até porque o governo americano tem uma boa relação com o governo russo, né? A gente está vivendo num mundo tão plot twist que a gente sabe que o governo do Trump ele consegue dialogar perfeitamente com o governo russo. Mas a entrada desse petróleo, que já é uma outra questão, pode ter relação, sim, diretamente com o fortalecimento da oposição. E aí eu não acho nem que seria boa vontade, seria dar possibilidades físicas para a oposição venezuelana tomar o poder. Porque se a crise de combustível é tanto para o governo como para a oposição. Ela não tem um tanque cheio de um carro para tomar o poder. Quando entra esse petróleo, você dá condições para que a oposição de Cuba tenha ferramentas para tentar tomar o poder em Cuba. E é combustível, é energia, é uma série de coisas. Então, são duas situações diferentes. Barganharam ali para a entrada do petróleo. Para a Rússia é interessantíssimo, porque ela está mostrando a cara ali na América Latina. Ó, nós estamos aqui, nós estamos fazendo de tudo para tentar dar o mínimo de normalização da estrutura energética. Saímos de lá para cá. Há um acordo embaixo dos panos em referência à guerra Ucrânia e Rússia. Provavelmente a Rússia cede um pouquinho, mas muito pouco, porque o Zelensky não está numa situação muito boa para ter algum ganho. E, ao mesmo tempo, o Trump ele cria mecanismos para que a oposição da Venezuela possa dar um golpe. Venezuela não, Cuba, gente. É tanto país que a gente acaba confundindo. Que a oposição de Cuba possa dar um golpe. Porque a situação em Cuba é tão caótica que, assim, não é só um grupo não tem energia, outro grupo tem, né? Não tem combustível aqui, tem combustível aqui. Não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Então, como é que você vai possibilitar a oposição de dar um golpe de Estado no governo se ele não tem as condições mínimas para isso? A partir disso, vai ter condição mínima, e aí provavelmente essa é a estratégia do Trump. Vai dar certo? A gente não sabe. Porque todas as estratégias do Trump até agora foram meio furadas. Ele consegue alguma coisa, mas ele não ganha tudo que ele quer. Então, assim, Venezuela, ele bombardeou a Venezuela, tirou o Maduro, tomou o governo, mas o regime chavista ainda está lá. A gente pode ter todos os questionamentos possíveis, mas o regime chavista está lá. O Irã, ele achou que ia durar menos de uma semana, ele está tendo uma guerra no Irã que está levando um colapso econômico mundial e um colapso energético. E Cuba, que para ele parece ser muito fácil, pode não ser tão fácil assim, porque tem uma guerrilha ali muito bem treinada, até mesmo por uma tentativa de golpe da oposição cubana, que vai ser instrumentalizada pelo governo americano. Então, a gente tem que ver como é que vai funcionar isso, mas provavelmente essa é a estratégia do Trump. Agora, eu estou passando ali naquela região não acontece, não. Em outras acontece. Mas ali não acontece, não. Perfeito. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a Argentina. A Justiça da Argentina suspendeu 82 artigos da reforma trabalhista do governo Javier Milei. Essa decisão atende a ações apresentadas pela Central Sindical CGT e atinge um dos principais pilares da agenda de Milei, que prevê a aniquilação do Estado argentino. Os trechos barrados alteravam regras de horário de trabalho, com jornadas de até 12 horas, e impunham limitações ao direito de greve, com ameaça de sanções a sindicatos. Também havia dispositivos que enfraqueciam a negociação coletiva e ampliavam o poder das empresas sobre contratações e demissões. A Justiça entendeu que existia risco de violação de direitos e que as mudanças não poderiam ser implementadas por decreto. A decisão representa uma derrota para o governo Milei em meio à queda de popularidade e ao agravamento da crise econômica no país. Uma pesquisa Atlas, divulgada na última semana lá no país, mostra que a aprovação de Milei caiu e chegou a 36%, enquanto a desaprovação subiu 6 pontos e alcança 62% dos argentinos. Bia. Essa legislação trabalhista que o Milei tentou passar é praticamente retorno do processo da escravidão, né? Não tem muito o que falar sobre isso. E o Milei, ele é o totalitário que deu errado, né? Porque
Ele teve apoio popular, ele veio com aquela ideia de ser jovem, libertarianista, jovem dentro do espectro político, né? Libertarianista, mas ele dá sempre passos muito maiores do que a perna. Ele tem uma visão do fim real do Estado. O Milei, ele não é um propagandista, né, dessa perspectiva libertarianista, que seria ser o indivíduo acima do Estado, apenas com o marketing. Ele realmente acredita que o Estado tem que acabar. Então, ele realmente fez uma situação na Argentina que leva a Argentina ao colapso econômico. A situação na Argentina é muito grave em termos de empregabilidade, em termos de inflação, o poder de compra do argentino desapareceu e ele está levando a Argentina para uma guerra civil. A situação na Argentina é tão caótica nesse momento, principalmente para as populações mais pobres e vulneráveis, que perderam muito nesse governo, que elas podem entrar em confronto com o governo. E talvez a justiça... Não é a primeira vez que a justiça argentina tenta segurar os delírios do Milei, mas também a gente tem que lembrar que nem sempre a justiça vai conseguir segurar isso o tempo todo. Vide o Brasil, quando a gente percebe que não dá, se o sistema democrático começar a falhar. A Argentina, o problema é que o Milei, ele não é um líder complicado só da Argentina sem apoio externo. Ele tem um apoio externo muito grande. Ele tem um apoio do governo americano. Não porque o governo americano gosta dele, mas porque a Argentina faz parte daquele cinturão trumpista, então é importante para os Estados Unidos manter ali o Milei. Então isso dá uma certa força para o Milei. Só que tá complicado ele continuar. Me admira ainda a gente não ter um processo de impeachment contra o Milei. Me admira realmente, assim, porque ele conseguiu, se a gente juntar toda a história recente dos últimos 30 anos, né, da Argentina, ele conseguiu gabaritar várias vezes fracasso. E ele se mantém ali. Ele se mantém porque ele ainda tem uma indústria cultural que segura ele, porque, na verdade, o Estado malvadão está impedindo ele de fazer as reformas, essa justiça que impede ele de trabalhar. Mas o país está colapsando, colapsando. Outro dia eu brinquei num vídeo, a Argentina acabou esquecendo de avisar a população argentina. Porque assim, é um colapso total do país. E vai demorar muito para conseguir resgatar isso. Muito para resgatar. Quando sair o Milei, vai ficar a terra arrasada. Agora, até que ponto o governo da Argentina vai. O governo não, a justiça da Argentina vai conseguir segurar isso? Ali na Argentina, só fortíssimas mobilizações populares para o Milei sair no estilo mesmo helicóptero da Casa Rosada, assim, fazer aquele remember que está precisando na Argentina antes que ele destrua completamente o país. Quer falar só para fechar? Com a Argentina, ele não caiu no final do ano passado por causa do Trump na eleição de meio de mandato. Ele começa, tô fortíssimo, faça minhas maldades, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Até porque daí os estados percebem que tirou dinheiro deles, tal, vai cair. Manifestação na rua, tal, teve aquela história dos aposentados, depois a história dos hospitais, vai cair. Aí vem o Trump e fala, se ele perder, eu tiro o dinheiro ou deixo de dar o dinheiro e aí eu quero ver. Aí eles vão lá, os argentinos vão lá e votam pelo esquema Milei. Aí o que ele faz? Ele comete o mesmo, eu não vou chamar de erro, porque ele vai dizer que não está errado, vamos dizer que é as forças ocultas contra, como disse a Biasita. E aí ele força a barra. Ele acha que ao ganhar a eleição, ele está com uma subscrição do povo argentino para fazer todas as maldades que ele quiser. Aí ele vota essa lei da reforma trabalhista e também uma lei de reforma que ele quer modificar o Código Penal, maioridade penal na Argentina e tal. Só que aconteceu um fato, que é a passagem do tempo. Agora, dia 24 de março, fez 50 anos do último golpe de Estado, o golpe que derrubou Isabelita Perón. Né? E lá eles reagem. Não foi como aqui nos nossos 50 anos, que as famílias dos afetados e que quem tem consciência histórica saiu para a rua, ou pelo menos para fazer seus movimentos, para lembrar a data. Lá foi um monte de gente, foi milhões de pessoas para foram milhões, 1 milhão praticamente em Buenos Aires e mais 200 mil em Córdoba, enfim, foi um grupo muito grande. E ainda para atrapalhar de vez, pegaram mais um caso de corrupção. Você lembra que no primeira parte do mandato foi dos 3% da irmã dele lá, da Karina. Agora é um sujeito chamado Manuel Adorni, que hoje é o chefe de gabinete, que foi, na primeira parte do mandato do Milei, o porta-voz, ou seja, uma pessoa muito conhecida da população e aquele tipo de cara que estava literalmente dando voz e cara para
eles são os corruptos, nós somos os modernos, nós somos os direitos, os humanos direitos, aquela coisa toda. E agora o Adorni foi viajar para os Estados Unidos num avião que ele tem que explicar como é que ele gastou para levar a mulher dentro de um avião, agora apareceu um negócio de dinheiro num bairro de Cabalito lá. Então, tá tudo dando errado para o Milei. Precisa ver se dá tempo desse dar errado se conformar de maneira política naquilo que a Biasita estava falando, derrubá-lo de maneira absolutamente acachapante, até como saiu de la rua lá em 2001 de helicóptero. Ou se não dá tempo, porque o mandato termina antes. E aí ver como é que vai ser a próxima eleição. Perfeito. Bia, muito obrigada. Sempre bom recebê-la por aqui às terças. Um beijo enorme para você. Boa semana. Até terça que vem. Beijo, gente. Até terça. Até. Biasita sempre com a gente aqui às terças, nos ajudando a entender o cenário internacional. Agora eu me volto aqui para o cenário nacional. O presidente Lula acaba de confirmar na reunião ministerial que acontece no Palácio do Planalto que Geraldo Alckmin vai deixar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para permanecer ao seu lado como candidato a vice-presidente nas eleições deste ano. Vamos ver. O companheiro Alckmin que vai ter que deixar o MIDIC. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez. E ele vai deixar o MIDIC. E o Alckmin também falará um pouco. E depois a gente vai fechar com o companheiro Sidônio, dizendo o que vai acontecer na comunicação do nosso país. A reunião ministerial está acontecendo nesse momento, marca a saída de ministros que vão disputar as eleições e a chegada de novos nomes à equipe, como é o primeiro nome dele? Dário Duringão, novo ministro da Fazenda. Pela lei eleitoral, quem vai concorrer precisa deixar o cargo até o dia 4 de abril. A ideia do Planalto é garantir continuidade nos projetos, com secretários executivos assumindo parte dos ministérios. Essa reforma acontece nesse momento importante, com impacto direto na articulação política e na preparação do governo para a eleição de 2026. Dário Duringão, que assume o lugar de Fernando Haddad, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Vamos ouvir rapidamente um pouquinho da reunião ministerial e a gente já volta para cá. Vivemos um momento como esse. Mas não é só isso. Quando, presidente, que a gente tira o Brasil do mapa da fome, a gente está no menor índice de desigualdade da série histórica e a nossa Bolsa de Valores bateu durante vários dias recorde histórico. As empresas brasileiras tiveram as suas ações de verdade apreciadas como merecem. O Brasil estava barato e o mundo reconheceu isso. Então a gente está fazendo um governo para todos. Outra pergunta. O governo federal, que é o que mais fez concessão na área de infraestrutura da história, o ministro Rui mostrou agora, ministro Silvio e Renan, mas ao mesmo tempo não pegou a bola só para ele. Os estados e os municípios, como também o ministro Rui mostrou, tiveram apoio do governo federal integral. Seja repasse de fundos adicionais de participação, seja programa de refinanciamento de dívida. Esse é o momento que cada ministro apresenta um pouco das ações aí da sua pasta e os novos ministros também se apresentam nesse momento, o que tem em mente e ações de cada pasta. Aliás, nessa segunda-feira, Lula criticou a cobertura da imprensa para as ações do governo, ao lembrar o caso do PowerPoint mentiroso da Globo News, que ganhou grande visibilidade. O desabafo aconteceu em cerimônia de inauguração de mais de 100 obras de educação pelo país, com investimento de mais de 400 milhões de reais. A gente poderia fazer um teste na sala de aula, colocar o mapa do Brasil, colocar tudo que tem na educação nesse país, tudo, e depois tirar tudo que nós fizemos para ver o que ia acontecer. O país iria ficar analfabeto se vocês tirassem tudo que nós fizemos. Porque a Globo, o SBT, a Bandeirante, a Record, não vão fazer um PowerPoint mostrando isso aqui. Seria maravilhoso se fizesse um PowerPoint mostrando cada coisa que nós fizemos. Seria extraordinário, mas não vão fazer. Eu nem sei se eles captaram todas as informações que foi passada aqui. Nem sei.
Porque hoje o fuxico tem mais interesse do que a verdade. O que foi dito aqui, se vocês acompanharem a internet, tem mais gente destruindo o que foi falado aqui do que gente construindo o que foi falado aqui. O desafio foi dado e a gente apresenta agora, então, o PowerPoint com as medidas anunciadas pelo ministro Camilo Santana nessa ação, nesse evento aí que Lula comenta, né? Não são todas as ações no campo da educação do governo Lula, mas sim essas que foram apresentadas nesse evento. E olha, só isso já é muita coisa, viu? Educação profissional e tecnológica, novos campi do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, expansão de institutos federais, novos blocos pedagógicos e laboratórios. Na educação básica, novas creches e escolas de tempo integral. Na educação superior, novos blocos acadêmicos e a construção de laboratórios. No campo da conectividade, 99 mil escolas conectadas, 24 milhões de estudantes beneficiados. Na infraestrutura e permanência estudantil, melhoria de bibliotecas e laboratórios, expansão de moradia e alimentação estudantil. E nos hospitais universitários, a ampliação de leitos de UTI neonatal, a modernização de hospitais e a instalação de radioterapia. Isso são algumas dessas 100 ações no campo da educação que foram anunciadas nesse evento em que Lula faz essa crítica ao PowerPoint da Globo News e Camilo Santana, então, anuncia esses investimentos e essa atuação no campo da educação. Tá aí o PowerPoint das ações do governo Lula na educação. Completinha. Coisa que realmente não vai dar para ver em outro lugar, porque a ação positiva é pouco comentada. Gente, isso que o Lula falou é super importante mesmo. E não é só sobre isso, né? Quer dizer, as universidades, é aquela coisa, o Lula, esse homem analfabeto que veio de uma situação de extrema pobreza, é o cara que criou universidades, um monte de universidades, institutos federais, que são a possibilidade de um monte de gente pobre, né, chegar até o ensino superior, que pegou e colocou, enfim, colocou as cotas, tudo que a gente tem na educação, em termos de inclusão, o ensino das línguas indígenas, enfim, cotas para negros, indígenas, quilombolas e tal. Quer dizer, tudo que a gente tem de inclusão na universidade, no ensino em geral, é fruto desses governos populares aí. E isso... A Globo pode fazer o PowerPoint que quiser, ela não vai conseguir tirar isso. Quantas universidades, Flávio Bolsonaro, não. Bolsonaro Sênior, não Bolsonaro Júnior. Velho Bolsonaro. O velho Bolsonaro criou nenhuma. Quantas políticas de inclusão a gente lembra do Jair Bolsonaro falando com aquele desrespeito em relação a quilombolas, que ele pegou e tratou quilombolas por peso, como peso em arrobas, como sendo, olha que gordos, olha que enfim, é isso. Quer dizer, nós temos um resultado desses governos populares que é simplesmente incrível, e isso depois dos anos de desmonte que o Bolsonaro promoveu, né? Quer dizer, não sei se todo mundo se lembra, mas as universidades estavam na pior de todas as pindaíbas. Não tinha luz para acender nas salas de aula. Eu lembro porque eu cobri isso. Então, nas salas de aula das universidades públicas era isso. Pesquisadores saindo, indo embora do Brasil. Um desmonte completo. E o que o Lula faz com o seu governo é tentar reconstruir isso e avançar em relação a isso. E por isso que é preciso que a gente continue com esse governo, porque a gente sabe, é isso, né? O que o Milei está fazendo na Argentina é a amostra grátis do que nós podemos esperar caso Flávio Bolsonaro, numa hipótese completamente aterradora, se eleja presidente. Quer dizer, e vocês podem ver, a gente estava falando da Argentina agora, e o Edu chamou a atenção. Flávio Bolsonaro começou a fazer as dancinhas, começou a fazer aquela micagem típica de poodle do Trump, a mesma que o Milei faz. Então é isso, quer dizer, a Argentina
tem que ser olhada por nós como, olha, isso é o que acontecerá conosco amanhã, caso nós elejamos um cara de extrema-direita como o Flávio Bolsonaro aqui. Então, eu acho muito importante e acho que a gente, olha, gente, as redes sociais foram inundadas por fake news nesse final de semana. Acontece com a Globo. Não acontece porque eles têm 10 milhões de redundância. Ó, esse aqui tá apagado, Batata, ó. Pra Thalia ainda não. Eu tô sem, eles estão pareando. Ai, o Lula tá falando, gente. Ai, meu Deus! Volta já com a cara do velho. É. Tá, se der, bota o Lula falando, gente. Pede Bota a voz de Deus pede pro aí. Switch botar não, direto. Parou. Parou, o Lula Eu acho que parou? eles fizeram um break na. Ah, tá. A câmera voltou. Na A reunião última lá tá ministerial. apagada. Ah, não, ela tá reiniciando. Ah, tá. Ali tem. A câmera não, a luz. A luz. Não, essa não. Ah, tá bom. Ah, não? Essa não vale. Aqui tá ok. Não sei se. A Thalia tá voltando por ponto. Valeu. Gente, que bom que o Lula anunciou o Alckmin. Nossa, que bom. É depois daquilo de ontem, né? Eu tava esperando. E ouço, Gui, tudo certo. Pois é. Bom, ainda bem que foi rápido, quando quiser voltamos. Então,
pessoal, estamos de volta. Tivemos um probleminha técnico, mas já de volta, já com tudo retomado. O pessoal que continua aqui no youtube.com/RedeTVT, fiquem com a gente, viu? Já estamos retomando aqui as notícias e as nossas análises. Você que acompanha pela TV também, volta aqui com a gente, vamos seguir nas nossas conversas. A gente acaba de trazer, né, o presidente Lula anunciando que o vice-presidente na chapa que concorre à eleição desse ano será Geraldo Alckmin, portanto, ele deixa nesse momento a pasta para esse processo eleitoral. Na verdade, ministros devem deixar até o dia 4 agora de abril, que é o prazo máximo de descompatibilização para que possam concorrer nesse processo eleitoral, que além da chapa da presidência, também terá disputa para o Congresso, Câmara e Senado. A reunião ministerial teve uma pausa agora, inclusive, né? É isso mesmo. A gente teve o novo ministro da Fazenda também falando agora há pouco, Rui Costa, ministro da Casa Civil, e agora a gente tem uma pausa, então, nessa reunião ministerial. Conversava com Laura e Edu sobre os anúncios feitos pelo presidente Lula e comentava até aqui agora, durante esse intervalo técnico que a gente fez. Eu vi um vídeo nas redes há pouco tempo agora, de um garoto super jovem, né? Ele falava assim, vamos dividir o país entre quem apoia Bolsonaro e quem apoia Lula. E cada um fica com as políticas criadas por esse governo. Veja só, então, quem ficar com Lula vai ter ProUni, vai ter FIES, vai ter pé de meia, vai ter SUS, vai ter saúde ampliada, vai ter, enfim, vários campos, uma porção de políticas. E quem ficar com Bolsonaro vai ter... Tem um outro de um cara que corta a imagem assim, parece que é um quadrilheiro, né? Só tem o olhinho dele aparecendo aí e fala, é o seguinte, nós vamos parar tudo, se o Bolsonaro não for libertado, nós vamos parar todas as universidades que o Bolsonaro fez. Aí ele faz assim, não fez nenhuma? Ah, tá. Nós vamos invadir todos os hospitais que o Bolsonaro... Nenhum? Tá. E assim vai também. É muito bom, é muito bom. Maravilha, é isso. Vamos falar sobre, então, a eleição desse ano. A disputa pelo Senado em São Paulo começa acirrada. Segundo pesquisa Atlas Intel, em parceria com o Estadão. O levantamento divulgado hoje, terça-feira, mostra empate técnico entre Simone Tebet, Guilherme Derrite e Marina Silva. Tebet aparece com 22,6% das intenções de voto, Derrite tem 22% e Marina soma 19,6%, todos dentro da margem de erro de 2 pontos. Essa pesquisa considera os 2 votos que cada eleitor tem para o Senado. Na sequência, o vice-prefeito Ricardo Mello Araújo aparece com 14,8%. Esse levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de março, ouvindo 2.254 pessoas de São Paulo por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e esse levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR 01079-2026. A gente não tem a imagem? Eu queria a imagem para a gente mostrar, que é muito mais fácil de visualizar. A imagem do gráfico. Cadê? Eu passei aqui para... Deixa eu pegar aqui. E a gente começa a discussão. Peraí, eu vou jogar para eles, daí eu procuro aqui a imagem. Mas, enfim, vamos receber para essa conversa também o João Henrique Faria, jornalista, professor, estrategista político, para entrar nessa conversa sobre cenário eleitoral com a gente. O João, que já participou outras vezes, é sempre muito bem-vindo por aqui. João, bom dia, tudo bem? Bom dia, Thalita, Laura, Eduardo, tudo bem? Tudo em paz. Uma grande surpresa essa primeira pesquisa para o Senado de São Paulo e o que ela mostra com a Tebet tendo uma aceitação tão grande, é que existe realmente um eleitor centrista em São Paulo, João? Existe duas coisas importantes, tem duas coisas importantes aí nesse resultado dessa pesquisa, né? Principalmente na colocação que a Tebet tem, estando à frente dentro da margem de erro, mas aparecendo aí em primeiro lugar. Primeiro, o acerto do governo, né? Essa é a primeira coisa, né? O acerto do governo em colocá-la na disputa no estado de São Paulo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho extremamente importante. Ela tem um perfil que agrega junto aos progressistas e, ao mesmo tempo, não amedronta quem é de centro, né? Então, ela tem a condição de puxar esses 2 votos,
né? Então, isso é, de fato, muito importante. E importante também a Marina estar ali coladinha, né? Numa diferença que é dentro da margem de erro, se você lançar o mais ou menos aí os 2%. Então, a gente tem um quadro em que as forças políticas que foram colocadas no campo progressista para essa disputa aparecem bem dentro do cenário no estado de São Paulo. Perfeito. Laura, Edu? Gente, eu fiquei num entusiasmo com essa pesquisa. Agora sim a gente tem a imagem aí que mostra bem esse quadro. Eu vou falar para vocês, eu fiquei muito bem impressionado, porque cara, o Derrite, a gente ficou falando durante um tempão sobre essa coisa dessa força, dessa ideia de que bandido bom é bandido morto, que a violência policial ganha voto. Cara, nós estamos vendo que, olha, eu acho muito interessante isso. O Derrite, com toda a exposição dele, ele era o secretário, aliás, vamos falar real, de todos os secretários do Tarcísio, eu tenho dificuldade de me lembrar de outro nome que não do Derrite. Ou seja, em termos da identidade do governo Tarcísio, que é tão carente, né, de marcas de governo e de legados, né, porque a gente fala do Tarcísio, a gente lembra do quê? A gente lembra de violência policial, lembra de pedágio, exato, lembra de fechamento de vagas de escola pública, mas o secretário mais vistoso dele sempre foi o Derrite. E a gente vê que o povo de São Paulo, de maneira surpreendente, a meu ver, pega e dá para esse cara uma intenção de voto, por enquanto, menor do que a Simone Tebet, que acabou de chegar, recém-chegada, inclusive recém-chegada ao Colégio Eleitoral de São Paulo. Ela nem era daqui de São Paulo. Então, eu acho fundamental e eu acho que é um aprendizado, entendeu? Para setores que ficam flertando sempre com a pauta da segurança pública, precisamos recrudescer, precisamos pôr penas mais duras. Cara, olha só, o Derrite não tá com essa bola toda, não, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz, muito entusiasmada e voltei a ter esperança no povo de São Paulo. Sério mesmo, voltei a ter essa pesquisa aqui me deixou com grandes expectativas. Tô exagerando, querido? Me explica aí, você que é um especialista nessa coisa. Tá exagerando não, Laura. De fato, é um resultado surpreendente. Agora, o Derrite passou por alguns problemas também, principalmente na questão do PL antifacção, em que a atuação dele foi muito negativa, extremamente negativa, e a imagem dele deu uma derretidinha ali naquele momento, né? Há uma divisão também. Há uma divisão também dessa força de direita, né? O PL também com um candidato e ainda com uma performance ruim, né? Está ali em quarto lugar. Mas eu acredito que, evidentemente, que ninguém faz nada hoje sem pesquisa, né? Então, certamente, as pesquisas internas já demonstravam, né, que essa performance seria muito boa por parte da Tebet e também por parte da Marina, né? Para dizer a verdade, me surpreende mais a Marina do que a Tebet. A Tebet eu já esperava que ela tivesse uma performance muito boa, né? Acho que ainda é pouco, acho que ela tem um espaço grande de crescimento, né, dentro desse cenário. E os resultados aí das pesquisas para o governo, que daqui a pouco a gente vai comentar, mostram isso. Mostram que tem espaço para crescimento dos candidatos que estão no campo progressista para o Senado, né? Então, assim, mas é para ficar, não sei se chega a ser entusiasmado, porque talvez pela minha tendência de precisar analisar momento a momento, né? Porque pesquisa ela mostra um determinado momento e ao mesmo tempo a gente tem que ver a linha do tempo, e essa linha do tempo ainda não existe em relação à pesquisa do Senado, né? Para São Paulo, mas realmente é um alento perceber, né, que está numa situação, tanto a Tebet quanto a Marina, de disputa real do Senado de São Paulo. Isso o campo progressista fica
bem amparado, né, no sentido de iniciar esse processo de pré-campanha. João Henrique, Sim. quando a gente olha esse gráfico, não sei se a gente tem condição de botar de novo, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Quando você olha um X assim, são 2 PMs da rota, homens brancos, contra 2 mulheres. Corre um risco, ainda que cada um tenha um pouco das suas características diferentes, essas são características que unem a Marina e a Tebet, evidentemente, e também une o quarto colocado aqui, o Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, e o Guilherme Derrite. Corre o risco da gente ter uma campanha para Senado que não seja majoritária, seja uma chapa, 2 de um lado, um tipo bem marcado de política de um lado e mulheres do outro? É interessante isso também, quer dizer, há esse risco, né? Há esse risco de haver uma disputa nesse sentido, né? E se pensar que, majoritariamente, as eleitoras, né, elas hoje são mais progressistas do que os eleitores, né? Todas as pesquisas têm demonstrado isso, que o perfil feminino ele está mais no campo progressista do que o perfil masculino, né? E se contarmos também que há temas que estão em discussão na sociedade e temas gravíssimos, como a questão da misoginia, que tem colocado nas cordas a direita e a extrema-direita, com suas declarações extremamente estapafúrdias, declarações que não fazem o menor sentido, distantes da realidade, isso pode vir a ocorrer sim. Ou seja, uma chapa mais leve, né? Competente do ponto de vista técnico, porque são 2 ministras, né? Ou seja, 2 pessoas que têm um gabarito altíssimo, as 2 já disputaram a presidência da República, então o nível de candidatura é alto, né? O nível de escolha para as candidaturas progressistas ao Senado no estado de São Paulo é um nível muito alto. Né? Então, eu acho que elas conseguem levar essa luta, não exclusivamente caindo para o campo da questão de gênero e tal, mas elas conseguem levar essa luta em todos os sentidos. Né? Porque elas são tecnicamente competentes, elas falam uma linguagem que atinge tanto o público de esquerda quanto o público de centro. A Marina também consegue isso. Né? A Marina não atua exclusivamente no campo da esquerda, né? Ela também tem uma parcela de centro, uma parcela progressista que a acompanha. Então, eu acredito que o cenário vai ser da leveza contra a dureza, né? Ou seja, os machos alfa aí tentando se impor e as mulheres mostrando que a competência e a sensibilidade vão valer muito mais, a competência técnica e a sensibilidade para as questões sociais podem valer muito mais dentro de um processo como esse, que tem como fundo a disputa de maioria no Senado, né? Porque 2 coisas fortes estão em jogo nas eleições desse ano. A disputa do Senado, onde se pautam questões como, por exemplo, impeachment de ministros, né? E a disputa da Câmara, por onde saem os recursos posteriormente para os partidos. Então, essas 2 disputas aí, de uma eleição majoritária, que é a eleição do Senado, e uma eleição proporcional, que é a eleição para a Câmara Federal, elas vão estar muito no foco dos partidos e das federações. Perfeito. Aliás, vamos falar sobre a disputa ao governo do estado de São Paulo. Também a disputa acirradíssima, também está bem apertada entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Segundo pesquisa Atlas Estadão, Tarcísio aparece com 49,1% das intenções de voto, enquanto Haddad tem 42,6%. Outros nomes surgem bem atrás, Kim Kataguiri, 5%, Paulo Serra, 1,2%. Esse levantamento indica que Haddad se consolida como o principal adversário do atual governador. Para a disputa em segundo turno, a vantagem continua com Tarcísio, com 53,9% contra 43,2% para Fernando Haddad. Essa pesquisa ouviu 2.254 eleitores entre os dias 24 e 27 de março, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Da mesma forma que nos surpreende a Tebet aparecer já com um nível tão alto de
de votos. O mesmo acontece com o Fernando Haddad, lembrando que a campanha ainda não começou de fato, né? Então, assim, sem dar qualquer passo, Fernando Haddad já chega ali bastante competitivo, próximo de Tarcísio de Freitas, que tinha até então essa eleição ganha, essa reeleição ganha, não é, João? O Haddad tem um recall, né? Tanto da disputa da presidência quanto da disputa do governo de São Paulo. Então, é um nome muito conhecido. E Tarcísio esteve nesse imbróglio todo de vou para a presidência, fico no governo do Estado, depois o nome dele é colocado de lado em função do Flávio Bolsonaro, da escolha do Jair Bolsonaro, meio perdido em meio a essa história, né? E sem contar que pouca coisa para mostrar em termos do que fez para o Estado de São Paulo. Apesar do discurso da segurança, a segurança em São Paulo não é nenhuma maravilha. Então, é uma coisa que tem que se colocar na mesa. Me surpreendeu positivamente mais o Haddad com esses 42% do que a Tebet lá no Senado. A Tebet eu já esperava assim, um desempenho bastante razoável dela, mas os 42% do Haddad, eles me surpreendem mais positivamente, né? Uma diferença que está aí na casa de 6,5%. Ou seja, quando a gente fala de uma diferença de 6,5%, a gente fala de 3 e pouco para lá, 3 e pouco para cá. Quer dizer, o que tem que ser tirado é isso, o que tem que ser tirado é 3, 4%, para se chegar a uma situação de empate absoluto. Então, o Haddad demonstrou durante todo esse período, como ministro forte do governo Lula, que teve uma capacidade incrível de gerenciar todas as questões que foram ali travadas. Talvez o único embate que o governo Lula não tenha vencido do ponto de vista das questões econômicas seja a questão dos juros junto ao Banco Central, né? Todas as outras foram batalhas vencedoras, queda de desemprego, inflação sob controle, inclusive agora dentro da meta. Não sabemos como que vai ficar depois desses conflitos externos todos, que influenciam diretamente no preço do petróleo e, consequentemente, isso pode avançar para os alimentos e para outras áreas. Mas o Haddad é um candidato extremamente qualificado. E uma coisa interessante dentro dessa pesquisa também é que não mudaria muito o cenário se fosse o Alckmin ou se fosse a Tebet. Esses 3 cenários foram testados e nos 3 a diferença está de 6,5% a 7%. Então, assim, são 3 nomes qualificados. E a partir do instante que o Alckmin é definido, eu vi há pouco vocês comentando isso, como vice-presidente, e eu ponho as mãos para o céu, né, em relação a isso, né, que bom, né, que foi tomada essa decisão de se manter o Alckmin como o candidato a vice na chapa do Lula. Isso pacifica uma série de coisas pelo país inteiro, né, nas disputas estaduais e uma série de coisas. Então, isso aí fortalece a candidatura Lula e, ao mesmo tempo, fortalece a candidatura nos estados, não é? Com a Tebet aí no PSB, não é? O partido do vice-presidente, né? E entrando nessa disputa, e o Haddad sendo o grande nome para entrar nessa disputa direta com o Tarcísio, com uma capacidade técnica incrivelmente superior. A questão é fazer com que o Haddad consiga, esse é o meu ponto de vista, durante a pré-campanha e a campanha, estabelecer uma linguagem que seja uma linguagem que atinja as pessoas de uma forma geral, uma linguagem menos técnica, uma linguagem que fale direto com as necessidades do cidadão brasileiro, né? Que são muitas, permanecem muitas, mesmo nós estando aí em mais um governo Lula. As dificuldades, elas são grandes, a gente sabe disso. Então, para enfrentar essas dificuldades e convencer o eleitorado de que o caminho certo é aqui, o caminho certo é pelo Haddad em São Paulo, é preciso também convencer esse eleitorado de que medidas saneadoras de uma série de questões no estado de São Paulo vão ser adotadas por um futuro governo que ele venha a assumir. Perfeito. É isso, João, muito obrigada. Continuamos contando com você para a gente interpretar essas pesquisas aí que saem semanalmente, viu? Um grande abraço, até a próxima.
Um grande abraço, sempre à disposição aqui. Abraço para Eduardo e Laura também. Tchau, tchau. Até. Obrigada, João. Até. Seguinte, a deputada federal Erika Hilton falou sobre a sua eleição e as prioridades do seu trabalho como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. De acordo com a parlamentar, sua nomeação foi contaminada por um discurso odioso. A declaração foi feita durante a participação no programa Roda Viva, da TV Cultura. Vamos ver. Existe uma série de matérias que são relevantes, que são importantes, que já tem projetos, inclusive, na Comissão das Mulheres, que precisam amadurecer, que precisam encaminhar e que essas mulheres estão esperando. Estão esperando do poder público respostas a todas essas ondas e a toda essa onda, inclusive, de desigualdade. Porque nós precisamos também lembrar das mulheres rural, nós precisamos lembrar das mulheres trabalhadoras, nós precisamos lembrar das mulheres negras, nós precisamos fazer esse debate qualificado, trazendo a dignidade, a valorização. As mulheres têm sido tratadas recentemente de maneira generalizada como se fossem nada. São tratadas como lixo, com discursos que a tratam como lixo de maneira aberta e livre nas redes sociais. A nossa prioridade é a valorização da vida das mulheres, a proteção dessas vidas, a dignidade e que todas as mulheres brasileiras, pobres, trabalhadoras, indígenas, brancas, ricas, todas as mulheres possam ter dignidade, possam ter um lugar e que a Câmara dos Deputados também possa acolhê-las. E que isso não permita que mulheres transexuais e travestis também sejam abandonadas. Quanto tempo nós demoramos para chegar a este espaço? Quantas de nós conseguiram chegar a este espaço? Será que seria justo? Será que a Constituição espera que nós sejamos abandonadas no primeiro país do mundo que mais nos mata? Eu acredito que não. O nosso trabalho é unir esforços com as mulheres brasileiras na sua multiplicidade, com toda a sua diversidade, para que nós possamos construir uma frente de proteção, de dignidade para todas elas e enfrentar a violência, o patriarcado e a misoginia que tem matado e dificultado muito a vida das mulheres. Acho que esse é o ponto-chave, é a luta das mulheres nesse momento. Infelizmente, essa eleição da Erika Hilton para a Comissão de Direitos das Mulheres foi contaminada por uma discussão sobre gênero, quando não devia ser de fato. A gente está discutindo pautas importantes para mulheres num momento em que se vive uma epidemia de feminicídio, de agressão contra mulheres, e é isso que ela traz para o discurso dela. Vamos discutir o que é importante. Não a presença de uma mulher trans ou não aí presidindo a Comissão de Mulheres. E Erika Hilton é essa pessoa que vai levar uma discussão importante para as mulheres para essa comissão, diferentemente de outras mulheres que a gente sabe que não encampam esse tipo de batalha E outros homens. E outros homens. E homens enfim. que já presidiram, e estão presidindo aqui no estado de São Paulo, tem quantas comissões de mulheres, comissão parlamentar de mulheres que são presididas pelos homens, e ninguém fala nada. Exato. Aí está tudo certo. Exato. Aliás, tem uma delegação de deputados e senadoras que deve se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para defender a tramitação e a aprovação do PL da misoginia na casa. O texto foi aprovado por unanimidade no Senado, após pressão da sociedade civil. Esse texto equipara a aversão e ódio às mulheres a outros tipos de preconceitos, como racismo, e torna essa prática inafiançável e imprescritível. É uma discussão importante que chega à Câmara dos Deputados nesse momento, mas que vai enfrentar uma extrema-direita odiosa e misógina como a gente nunca viu antes, não, Laura? Gente, é inacreditável, porque isso que a Erika Hilton está falando é tão importante, porque é isso, né? Quer dizer, a Erika Hilton tem poucas mulheres, inclusive, assim, no espectro mundial, que tem o gabarito que ela tem demonstrado para defesa das mulheres. É incrível. E em todas as áreas, né? E, no entanto, a defesa que ela sempre fez da vida das mulheres, e como ela disse, em toda a sua diversidade, não existe um tipo de mulher. Há a mulher que tem filho, há a mulher que é casada, existe a mulher que é solteira, a mulher que é lésbica, a mulher que escolhe não ter filho, a mulher que é preta, a mulher que é quilombola, e, no entanto, essas mulheres têm em comum uma coisa só: elas estão sendo vítimas de uma campanha de ódio. Sim. Isso é comum a todas as mulheres. Sim. Você vê essa soldado Gisele, uma mulher loira, soldado da PM, linda pelos cânones ocidentais e tal, que foi esmagada, destroçada por um tenente-coronel da PM de São Paulo. Sim. Então, não é só a mulher preta, a mulher trans, a mulher isso, a mulher aquilo que é
vítima de violência. São as mulheres em geral. Então, nesse momento em que esse país ostenta a vergonhosa posição de campeão mundial de feminicídio, gente. Todo dia 4 mulheres morrem assassinadas no Brasil por companheiros e tal, que simplesmente matam porque sim, porque elas não obedeceram, porque elas resolveram se separar, porque elas resolveram levar a vida de outra maneira, sem esse homem, não. E elas estão sendo assassinadas. E eu sempre falo isso. O problema seria já gravíssimo se fossem 4 mulheres por dia assassinadas. Mas quando tem 4 mulheres assassinadas, tem 4 milhões sendo torturadas, sendo espancadas, sendo humilhadas, Vocês viram a soldado Gisele. O cara pegava o tenente-coronel Neto, da turma do Derrite. Esse cara chegava e falava que ela era burra, que ela tinha que fazer o que ele queria, porque ele sustentava a casa. Um machista, ele mesmo se disse, numa das mensagens que ele mandou para ela, ele dizia, eu sou um macho alfa, se comporte como uma mulher beta, obedeça. É isso. Ela chegou e falou, eu não aceito isso. E ela, por isso, foi assassinada. Então, nesse momento que nós temos esse país conflagrado por essa epidemia de feminicídios, que na verdade é isso, quer dizer, as mulheres se cansaram de pegar e viver nessa humilhação. Elas pegaram e falaram, eu quero ser feliz. E elas pegaram e saíram. E quando elas saem, ou quando elas querem sair, esses machos alfa vão e ameaçam a vida dela. A Erika Hilton é uma das maiores defensoras das mulheres. E, no entanto, essa direita fascista, em vez de discutir as pautas que a Erika Hilton propõe, que são pautas nossas, o que eles resolveram discutir? Ah, mas ela é uma mulher trans. É uma mulher trans que defende as mulheres. E só por isso, o meu voto para ela seria inequívoco. Eu voto na Erika Hilton para a Comissão de Mulheres, porque eu reconheço nela uma lutadora. Agora, o que está fazendo o Kim Kataguiri, por exemplo? Esse monstrinho, esse poodle fascista. O que ele está fazendo? Ele está falando, não, eu sou contra esse PL da misoginia. E por que ele é contra? Ah, é porque, olha, não precisa disso no Brasil. Como não precisa, gente? Essa questão do PL da misoginia foi aprovada por unanimidade no Senado. Exato. Não foi a esquerda que pegou e ganhou. Inclusive, senadores de direita votaram nesse PL. Aí veio o Kim Kataguiri para dizer, não, as mulheres não precisam ser defendidas por uma legislação à parte. Então, é preciso que a gente esclareça. Essa gente odeia as mulheres. Essa gente quer que as mulheres continuem escravizadas dentro das condições mais precárias possíveis. E não é só violência, tem um monte de coisa. Tem essa coisa do salário ser diferenciado, né? A gente sabe que os homens, ainda ocupando os mesmos cargos, ganham muito mais do que as mulheres. Tem muito mais chance de promoção do que as mulheres. Então, é sobre isso. A Erika Hilton, para mim, é uma guerreira maravilhosa e a gente tem que pegar e denunciar. Kim Kataguiri e sua laia de gente odeia as mulheres e não pode ter o voto de uma mulher, porque esses caras são a continuidade da violência contra nós. Odeiam as mulheres, odeiam vocês, mulheres, a ponto de matá-las. Sim. É isso. Odeiam. Não é que não entendem, não é que discordam, não é que religiosa... Não. Eles odeiam vocês, mulheres, a ponto de, se vocês não fizerem o que eles querem, matá-las. Matá-las. Encher de porrada. Por quê? Porque eu quero. Porque eu posso e porque a sociedade diz que eu posso. Não tem como quebrar isso. É óbvio que todos os homens que... machos em projeto de desconstrução, porque todos nasceram, ainda mais aqueles que, como eu, nasceram há mais tempo do que essa discussão ganha um espaço muito grande na sociedade. Então, são machos em desconstrução. Agora, não só do apoio ou da compreensão desse grupo masculino que vai acabar, ou pelo menos diminuir a ponto de ser convivível, essa questão desse ódio às mulheres. Depende muito das mulheres que acham que não tem nada a ver com isso, passarem a achar que tem, porque infelizmente tem.
Exato. Outro que está nessa campanha de boicote a esse projeto é Nicolas Ferreira, né? Que junto com Kim Kataguiri espalha um monte de mentira nas redes e tenta fazer a cabeça de quem o segue para essa questão de não existir esse crime de misoginia. Era a mesma galera que era contra o crime de racista, é a mesma galera que vota sempre contra trabalhador, é essa mesma galera que agora também diz que misoginia não é crime. Aliás, dado de São Paulo, que saiu em relação a agressões e feminicídios, cadê? Coloca aqui para mim, por favor. Eu estava com ela aqui, está aqui. O estado de São Paulo... Os crimes de feminicídio subiram 31% nesse primeiro bimestre do ano. Foram registrados 55 casos nos primeiros 2 meses de 2026, em comparação com 42 no mesmo período do ano passado. Então, um aumento no estado de São Paulo de 31% de crimes contra mulheres no estado de São Paulo, nesses 2 primeiros meses do ano. Veja só, é algo incabível que a gente está falando. Cometido por um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, que é o cargo máximo da Polícia Militar. Vamos ler, não é qualquer coisa. Não foi um cara que, sabe, doidinho, que da esquina. Não, um tenente-coronel da Polícia Militar. E vamos lembrar, Polícia Militar essa que deveria ser a protetora dessas mulheres. Sim. E que, no entanto, essa mulher... Tendo sido agredida, aparecendo para trabalhar, com marcas no pescoço, com marcas no corpo, com 4 denúncias desse cara, de outras mulheres atacadas por esse tenente-coronel Neto, 4 dessas 4 denúncias feitas antes da morte da soldada Gisele, 3 simplesmente foram ignorados. Ou seja, esse cara é um serial agressor de mulheres. É um agressor serial de mulheres até a hora... E, no entanto, ninguém fez nada até a hora que ele matou a mulher. Pior, o tenente-coronel que recebeu ajuda de outras policiais para limpar a cena do crime depois de ter matado a própria mulher. E quando, enfim, se entregou à polícia, recebeu tapinhas nas costas. É essa pessoa que a gente está falando. Não, e polícia militar é essa que permitiu... Não vamos aceitar isso, eu não aceito isso. O tenente-coronel Neto... Ele, para escapar do absurdo que ele tinha acabado de fazer, que ele tinha acabado de dar um tiro na cabeça da mulher, sabe o que aconteceu? Ele falou, eu vou tomar banho. Sim. Pra quê? Por que ele deu esse frenesi de autolimpeza nesse canalha? Porque ele tinha que tirar as marcas de pólvora da mão dele, entendeu? Quer dizer... Eventualmente de sangue. Eventualmente rastros de sangue, essas coisas todas. E o que aconteceu? Os soldados permitiram. Por conta de uma hierarquia. Por conta de uma hierarquia, sendo que ele tinha acabado de... Ele estava na cena de um crime bárbaro contra mulheres. E tem gente que fala, bom, mas a hierarquia permite que ele fizesse isso. Não. Direitos humanos, não existe a justificativa de que, olha, eu fiz isso pela hierarquia. Isso desde o nazismo, desde os julgamentos de Nuremberg, que a hierarquia não é justificativa para você permitir abuso de direitos humanos. Se o cara estava na cena do crime, tinha um corpo de mulher ali, a obrigação daqueles caras era pegar e não aceitar a ordem, porque não se aceita a ordem de assassinos. É assim que funciona no direito internacional. E aí toda a imprensa fala, não, mas é a hierarquia. Como a hierarquia? Não, a hierarquia não é argumento para que eles deixassem aquele cara tomar um banho para se livrar das marcas do crime que tinha acabado de cometer. Eu acho uma indigência tratar uma questão dessa como um caso particular. É isso. Quando a gente trata uma indigência dessa como um caso... é um casinho isolado, o que acontece? 33% do número de mortes no estado de São Paulo. É essa vergonha que nós aceitamos e normalizamos. É assim que funciona. E que o Kim Kataguiri promove, assim como o Nicolas Ferreira promove. Perfeito. Situação crítica que a gente continua aqui debatendo no Primeira Edição. Aliás, a gente vai para o Rio de Janeiro agora, porque movimentos sociais e familiares de vítimas da violência policial realizaram atos em diferentes cidades do país para cobrar do Ministério Público mais rigor no controle da atuação das polícias. No Rio de Janeiro, a mobilização pede investigação e responsabilização em casos de mortes e abusos durante intervenções policiais. Quem tem detalhes para a gente nesse momento ao vivo é o repórter Jader Teófilo. Bom dia, Jader.
Exatamente, Thalita. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Eu estou aqui em frente à sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde é possível ver algumas pessoas atrás de mim, que são representantes desses movimentos sociais, que vieram aqui para pressionar o Ministério Público para fiscalizar a atuação da polícia aqui no Rio de Janeiro. Como você disse, esse é um ato nacional, chama Acorda MP, que acontece em vários estados do país, justamente para fazer essa pressão, para atuação na fiscalização da polícia militar, né, da polícia, nas operações em comunidades e periferias de diversas partes do país. E aqui no Rio de Janeiro não poderia ser diferente, principalmente quando a gente traz praticamente toda semana uma questão de operação policial nas comunidades aqui do Rio. A gente lembra aquela operação, uma chacina, na verdade, que aconteceu ano passado, em outubro do ano passado, nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou mais de 121 pessoas mortas. E é impossível não lembrar também da fala do então governador Cláudio Castro contra a ADPF das favelas, a ADPF 635, que justamente cria uma série de regras para a atuação da polícia em operações nas periferias aqui do Rio. Eu conversei com duas pessoas que são representantes de movimentos sociais, o Sérgio Goulart, que faz parte do Fórum Popular de Segurança Pública, e a Sol Oliveira, do movimento Mães em Luto de São Paulo, que estão aqui presentes para fazer essa pressão no Ministério Público. Vamos ver. O objetivo principal do ato Acorda MP é denunciar que o Ministério Público, né, que tem o papel constitucional de produzir o controle externo da atividade policial, não vem fazendo isso no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Por isso, essa mobilização nacional também que vai acontecer nos outros estados, né? Porque a polícia mata e o Ministério Público, que deveria fazer o controle da atividade policial, não faz, né? Então, muitas das vezes, as mães morrem, né, duas vezes, né? A primeira, quando a polícia atira, e a segunda, quando o Ministério Público arquiva, não responsabiliza esses agentes estatais. É muito importante esse ato, estou aqui, sou de São Paulo. Esse ato ele é muito importante, não está acontecendo só nesse momento aqui no Rio, tem outros estados que está acontecendo também. A importância de que o Ministério Público investigue melhor todas essas mortes, né, feitas pelo Estado, e que não arquive os casos sem uma investigação. Então, vamos embora, acorda, Ministério Público, porque como diz, né, ouvi essa palavra aqui, a Páscoa está aí. Na mesa de vocês vai ter o chocolate, vai ter o familiar. Em muitas mesas não vai ter nenhum chocolate e principalmente não vai ter um filho ou um familiar nela. Bom, de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, houve um aumento de 13% no número de pessoas mortas pela atuação, pela intervenção policial aqui no estado. E, como eu disse sobre a ADPF das favelas, é sempre importante ressaltar que Cláudio Castro chamou a ADPF de maldita e acreditou a esse desastre, essa chacina que aconteceu em outubro, a ADPF. Inclusive falou que boa parte das pessoas que estavam ali só estavam na criminalidade por conta da proteção que a ADPF traria a essas pessoas. Sobre essa medida, eu conversei com a Patrícia Oliveira, que faz parte da rede de comunidades e movimentos contra a violência. Vamos ver. Existe a ADPF 635, né, que criou um grupo de trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público, mas que a gente não vê o controle externo da atividade policial. O número de aumento de pessoas, né, mortas pelas forças do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, pelas polícias, né? Inclusive, acho que é bom destacar que hoje também é aniversário da chacina da Baixada, né? Então, assim, as chacinas continuam acontecendo e a política pública do Estado brasileiro não muda. A intervenção das forças de segurança, o Estado só se faz presente nas favelas e na periferia para matar. E o Ministério Público, que tem obrigação legal de fazer o controle externo da atividade policial, não exerce. Fazer controle depois que a chacina aconteceu, isso não é controlar o Ministério Público. Então, a gente precisa que o Ministério Público faça o seu trabalho. E fazendo como o seu trabalho? Principalmente dando encaminhamento nos inquéritos, que vários inquéritos são arquivados. Principalmente ter um diálogo com familiares, né? Então, tem um trabalho que é a atribuição do Ministério Público e que eles ganham muito bem para fazer esse trabalho que eles não fazem. Então, assim, o inquérito que começa mal formulado vai terminar formulado mal. Lembrando, né, que as promotorias de investigação penal, ela tem a atribuição de olhar o inquérito. Então, todo inquérito em delegacia vai para o promotor. Esse promotor tem que acompanhar de perto, receber os familiares, dialogar
né, a tratar os familiares com dignidade e não arquivar, e o familiar muitas vezes nem sabe quem é o promotor. Então esse ato é uma mobilização nacional de cobrança do papel constitucional do Ministério Público. Por isso que estamos aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Paraná e na Bahia. Bom, outros representantes começam a chegar aqui também. Uma caixa de som já foi colocada com o microfone, porque no início da tarde, agorinha, será um espaço para falas desses representantes de movimentos sociais, familiares de vítimas da violência do Estado. Eu sigo por aqui acompanhando e volto com você a qualquer momento. Muito obrigada, Jader, pelas informações. Bom trabalho para você por aí. Mais informações, então, aqui ao longo da programação da TVT e no segunda edição a partir das 4 horas da tarde. Laura, Edu, muito obrigada. A gente volta a se falar amanhã, então. Combinado. Beijo. Até. Até amanhã. Até. Vamos seguir. Deixa eu trazer só uma informação antes. Até o Edu vai ficar interessado nisso. O presidente da FIFA confirmou a presença do Irã na Copa do Mundo de 2026, viu? Ele acaba de dar uma declaração confirmando. Gianni Infantino acompanhou o amistoso da seleção iraniana e encerrou as dúvidas sobre a participação do país em meio a tensões com os Estados Unidos. Aliás, tinha aquela expectativa, um pedido por parte do Irã, de que os jogos fossem realizados no México. Mas, segundo declaração... o México chegou a se oferecer para sediar os Jogos do Irã para evitar deslocamento aos Estados Unidos, mas a proposta foi recusada pela FIFA, que manteve o cronograma original da competição. Então, assim, não se sabe como vai acontecer. Mas o Irã, segundo o presidente da FIFA, vai estar jogando nessa Copa do Mundo. Eu duvido. Mas, enfim, ele está dizendo talvez para tentar criar uma situação, porque uma coisa é... Pode ir para os Estados Unidos, Irã, vai tranquilo. Outra coisa é o Irã dizer, vou para os Estados Unidos em meio a uma guerra. Então... Porque Trump já se mostrou contrário, inclusive. Já, também. ele falou que não seria apropriado, depois ele falou que não teria nada a ver, que pode vir, que serão... depende, mais do que do Infantino, depende do Irã. Porque se dependesse só do Infantino, o Irã já tinha classificado, estava classificado. Vamos aguardar os próximos casos. Vamos aguardar a declaração do Irã, né? Porque essa do presidente saiu agora. Mas vamos lembrar, para o Irã, pode ser também... uma janela para ele pegar e fazer a propaganda anti-guerra dentro dos Estados Unidos, que eu acho que se eu fosse o Irã, eu ia. Porque eu vi um jogo que a seleção iraniana, na apresentação, cada jogador segurava uma mochilinha igual aqui as meninas que foram massacradas naquela escola no começo da guerra, no primeiro dia da guerra, que morreram, os Estados Unidos bombardearam uma escola, mataram 150 meninas, e os jogadores foram, cada um carregando uma mochilinha. Cara, eu acho que o Irã, que está jogando na contranarrativa de uma maneira excepcional, talvez o Irã aceite exatamente para isso, entendeu? Tem precedente. Para pegar e, olha, por que não? Vamos lá mostrar a dor que a gente sente por ter perdido essas meninas por um ataque americano. Isso, e com os americanos se levantando contra o governo Trump Exatamente. Por conta dessa guerra. Você imagina um estádio lotado de pessoas contrárias a esse momento que os Estados Unidos vivem num jogo do Irã. E vamos lembrar, eu que não gosto muito de esportes e tal, para mim os momentos mais lindos do esporte são exatamente... quando se levantam, aquela cena do corredor americano negro levantando... 68 no México. É uma coisa incrível, quer dizer, são momentos muito comoventes de ver a luta dos povos expressa ali nesses cenários e tal. Eu acho que o Irã, pelo que eu estou vendo, que ele está manejando tão bem as ferramentas da comunicação, eu acho que o Irã tem de muito aí também. Queria-se uma oportunidade, Vamos ver. né? Vamos aguardar a resposta do Irã. Tchau de novo. Beijo.